Bora lá, galera. Até agora, essa nossa classe pessoa é como um boneco de cera, né? Ela tem algumas características, um nome, idade, outras coisas, mas ainda não faz nada, né? Ela não age, não se move, não interage. Em Java, para que os nossos objetos possam realmente realizar ações, nós usamos um método. Como eu mencionei lá no começo, né, os métodos são a segunda parte fundamental da estrutura de uma classe ao lado dos atributos. Se os atributos são as características de um objeto, os métodos são os comportamentos, tá? As ações que esse objeto pode realizar. Pense de novo na analogia da casa. A planta, que é a classe, ela descreve que a casa tem quartos, que são os atributos. Mas a casa também permite que as pessoas entrem, saiam, acendam a luz, abram a porta. Cada uma, dessas são ações que a casa ou as pessoas dentro da casa podem fazer. Em Java, essas ações são definidas por métodos. Em termos mais técnicos, um método ele é um bloco de código que encapsula uma funcionalidade específica. Ele recebe um nome e quando você chama esse nome, todo o código dentro desse bloco é executado. Nós vamos começar com os métodos sem retorno. O que que isso significa? Significa que depois que o método executa todas as instruções, ele não devolve nenhum valor para quem o chamou. Ele simplesmente realiza a ação e termina. É como se você mandasse alguém abrir a porta será aberta, a ação foi realizada, mas a pessoa não te devolve nada tangível. Ele apenas cumpre a tarefa. Em Java, quando um método não retorna nenhum valor, nós usamos a palavra chave void, que significa vazio em inglês, né? Antes do nome do método. Isso é uma indicação clara para o compilador e para outros programadores que esse método tem um propósito de realizar uma ação ou modificar o estado de um objeto, mas não de calcular e devolver um resultado. Quais tipos de ação seriam adequadas para um método void? Pense em tudo que um objeto pode fazer que não precise gerar um resultado direto que será usado por outra parte do programa. Por exemplo, uma pessoa pode se apresentar. E essa ação, não provavelmente, né, ela não apenas imprime, ela apenas imprime uma mensagem na tela, tá? Ela não precisa dar uma satisfação além daquilo que ela já está fazendo. Por exemplo, comer, o que talvez mude um atributo interno para fome, sabe? Mas não precisa dar um retorno de que eu comi ou que eu comi. Dormir. Pode mudar o estado, sei lá, para descansado, mas não precisa informar ninguém que foi dormido, ok? A sintaxe para a gente criar um método sem retorno é a seguinte: a visibilidade, o tipo de retorno void, o nome do método e dentro desse método o código que define essa ação. Repare que esse modificador de acesso, né, que já conversamos, ele indica se um método pode ser chamado por fora da classe ou não. O void, ele indica que não há um retorno. E depois temos o nome do método, parâmetros ali através de parênteses que vou mostrar aqui para vocês, que por enquanto eles vão estar vazios, indicando que o método não precisa de informações externas para poder receber uma informação que vai ser realizada, né, que eu vou realizar dentro dele. E eu vou criar aqui dentro desse método, dessa classe pessoa, um método aqui só para a gente exemplificar, até usando esses termos que eu falei aqui, né, de apresentação, de comer, de dormir, eu vou criar um método aqui chamado, sei lá, apresentar. Esse método, seguindo a nossa estrutura, ele tem uma visibilidade, que é pública, né, eu quero que todos vejam. Ele tem aqui o tipo de retorno void, dizendo que ele não vai retornar nada. Parâmetros, por enquanto não temos parâmetros, e assim como as classes, chaves abrindo, chaves fechando.
Tá? Aqui dentro desse cara, eu vou usar um recurso aqui do próprio Java que ele imprime informação na tela, o famoso System Out Println. Eu digitei aqui SYSO, dei aqui um Ctrl espaço e ele trouxe aqui para mim algumas opções, mas não são essas que eu quero. System Out Println tá aqui, ele traz esse System Out para mim. Vou colocar uma mensagem simples aqui, do tipo: Olá, o meu nome é alguma coisa e tenho tantos anos. Imaginem que essa aqui seja uma mensagem. Tá? Com isso aqui eu pego o nome, pego a idade, vou colocar mais uma mensagem aqui embaixo. Outra mensagem do tipo, sei lá, moro em tal lugar, que seria o endereço. Eu vou colocar aqui outras duas informações. É, tenho tanto de altura e tanto de peso, tá? Botei essas mensagens. O que que eu pretendo fazer aqui nesse meu método? Eu quero substituir aquelas letrinhas que eu coloquei pelos meus atributos através de um processo de concatenação. Então, eu vou chegar aqui nesse X, eu vou dividir esse meu texto que vai daqui até aqui em dois. Um que vá do início até esse X e outro que vá do X até o final. Então é como se eu tivesse aqui, um texto aqui, e esse cara aqui do meio eu vou entrar com um nome. Então eu coloco um mais para juntar esse lado com esse lado, e aqui no meio eu coloco o nome do meu atributo, nome. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dividir esse cara em duas partes, uma daqui até o Y e outra do Y até o final. Mesmo esquema. Um aspas aqui, tiro esse cara, somo aqui, né, para concatenar, e no meio deles eu coloco o meu outro campo, a idade. Então, isso aqui é um processo de concatenação. Observem que ali em cima, os meus atributos já deixaram de ter esses amarelinhos, porque eles já estão sendo utilizados numa funcionalidade que, por ser pública, alguém de fora vai poder chamá-la. Mesma coisa para cá, tem esse Z aqui, então é um texto até aqui, depois um texto a partir daqui, um mais aqui para concatenar e o endereço aqui no meio. Aqui o mesmo esquema, tenho tanto de altura, um texto até aqui, outro texto até aqui, e aqui no meio uma concatenação para entrar a altura. E a mesma coisa aqui que eu tenho uma letrinha B, né? Então é um texto até aqui, um mais, um texto para cá, e aqui dentro o peso. Aquele campo é ativo que está ali, a gente vai usar daqui a pouquinho. Então, estou botando uns espaços aqui, ó, entre os meus textos para ficar tudo bonitinho. Vou botar esse ativo aqui também, só para a gente deixar ele bonitinho. Vou botar aqui um ativo, dois pontos, é ativo. E aí ele vai guardar um true ou um false aqui dentro. Daqui a pouco a gente vê esse direitinho esse caso. Outro método que eu falei que eu ia fazer aqui seria aquele método comer. O método comer ele é um método público, um método void, porque estamos falando sem retorno no momento, sem parâmetros, está aqui dentro. Então vou botar mais uma vez uma impressão aqui qualquer para falar que fulano de tal está comendo. Alguma coisa assim, só para a gente representar uma funcionalidade. E aí, aquele mesmo esquema, esse X aqui vai ser retirado daqui, eu vou fazer uma concatenação e eu vou entrar aqui com um nome. Beleza. Nesses exemplos, né, o método apresentar e comer, ele realizam ações, imprimem algo na tela. Eles não precisam devolver nenhum valor, uma vez que a mensagem é exibida, a ação está completa, né? Eles são as primeiras ações concretas que a nossa classe pessoa pode realizar e são fundamentais para a vida desse nosso objeto que vai ser criado através da nossa classe pessoa. Pense em um exemplo do dia a dia, né? Se você pede para alguém calcular a soma de dois números, essa pessoa não apenas vai realizar a ação, né, de fazer essa soma, mas também vai te devolver o resultado da soma. Ou
né? Se você pergunta qual a sua idade, a pessoa não apenas pensa na idade dela, mas ela te diz a idade, ou seja, ela devolve essa informação. Em Java, quando o método precisa entregar uma informação de volta, ele é um método com retorno. Em termos de programação, um método com retorno é usado sempre que você precisa que uma parte do seu código realize um cálculo, obtenha um dado, verifique uma condição, processe alguma informação e depois disponibilize o resultado desse processamento para que outra parte do programa possa usá-la. A principal diferença na sintaxe de um método com retorno em comparação com esses métodos que a gente implementou void é que em vez da palavra void, nós vamos colocar o tipo de dado do valor que o método vai devolver. Por exemplo, se o método vai calcular um número inteiro e devolver esse número, o tipo de retorno desse meu método será int. Se ele vai devolver um texto, o tipo será string. Se ele vai devolver true ou false, o tipo será boolean, né? Dentro do corpo do método, ou seja, dentro dessas chaves que a gente tem, para realmente devolver esse valor, nós usamos a palavra-chave return, seguida do valor ou da variável que contenha o valor que a gente quer devolver. E o importante é que o tipo de dado que você está retornando, ele será compatível com o tipo de retorno que você declarou com o método. A sintaxe ela é muito parecida com o método que a gente já criou aqui, a única diferença é que eu te preciso do tipo de retorno e da palavra reservada, né, a palavra-chave return, dentro do método. Nós vamos ver alguns exemplos práticos para a nossa classe pessoa, só para a gente consolidar isso. Se o objeto pessoa tem um atributo idade, podemos querer saber, por exemplo, qual é o ano de nascimento dessa pessoa ou se ela é maior de idade, por exemplo. Primeiro, a gente vai criar um método que calcule o ano de nascimento. Ele precisa devolver um número inteiro, correto? Então, o tipo de retorno vai ser int. Deixa eu fazer esse exemplo aqui, que eu vou chamar o nome desse método, vou criar aqui embaixo um método, sei lá, obter ano de nascimento. Esse método vai ser público. Aqui eu vou colocar o tipo de retorno. Aqui eu tenho os parâmetros, por enquanto não preciso. E aí, aqui dentro, eu preciso ter uma palavrinha return. E esse return que está aqui, observe que a interrogação que está aqui representa o mesmo tipo de dado que está aqui. Então, né, supondo que a gente está no ano de 2025, né, o nosso ano atual é 2025. Quando eu falo supondo é porque esse ano que vem a gente já não vai estar, ano passado a gente não esteve. Tá? E o objetivo da gente conseguir calcular o ano de nascimento é a gente pegar o nosso ano atual e fazer uma subtração da nossa idade. Então significa que ao término do ano de 2025 eu vou ter tantos anos através do cálculo com a minha idade. Então, esse método daqui, como ele vai retornar o ano de nascimento é um campo do tipo int. Então, aqui embaixo vai ter que entrar um valor ou uma variável que represente uma informação inteira, que é o nosso ano de nascimento. Então, eu vou chegar aqui em cima e vou criar duas variáveis. Uma chamada ano atual, que vai ser 2025, e outra criada aqui que eu vou chamar de ano de nascimento. Como é que eu calculo aqui esse meu ano de nascimento? Já faremos esse cálculo. O objetivo é que essa variável aqui, o resultado que vai estar guardado dentro dela, eu vou retornar aqui, ok? Então, o que que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar esse 2025, que está atribuído ao ano atual, que é a nossa variável, e eu pego aqui e coloco ano atual. O que que eu tenho que subtrair? Eu tenho que subtrair da idade do meu objeto pessoa. Por que que eu faço isso? Porque para cada objeto, né, ele vai ter idades diferentes, então o cálculo da idade de um objeto vai ser o mesmo cálculo, mas pode ter resultado diferente se o ano de nascimento, não, de nascimento, não, a idade dessa pessoa for diferente. Então, nesse exemplo aqui, desse método,
que faz o cálculo do ano com base na idade da pessoa, ele tem esse return para enviar esse número de volta para quem chamou esse método, né? Quem chamar esse método poderá então usar esse número para qualquer fim, tá? Agora, um segundo exemplo. Tá? Um método que verifique se a pessoa é maior de idade e essa verificação resultaria num sim ou não, né? Num verdadeiro ou falso. O tipo de retorno ideal para esse caso, a gente entende que é um campo, um tipo booleano. Então, eu vou criar um outro método aqui, só para a gente aproveitar esses nossos testes, que vai ser o método, sei lá, é maior de idade. Esse método é um método público, ele só vai me retornar se ele é maior ou não, né, um sim ou não. Como ele vai ter um tipo de retorno, ele precisa ter uma palavra return com o mesmo tipo aqui embaixo. E aí, qual é a nossa proposta, né? Qual é o teste que a gente tem que fazer? Esse método ele precisa fazer uma validação interna, e o que a gente precisa pensar é, como é que a gente define que uma pessoa é maior de idade? Ah, se a pessoa tiver, sei lá, for 18 ou mais, significa que ela é maior de idade, né? Caso contrário, ela não é maior de idade. Então ele tem duas opções: verdadeiro ou falso. Então eu vou implementar aqui dentro um pequeno algoritmo para retornar aqui um booleano, um boolean. Eu vou pegar e vou fazer o mesmo esquema. Vou chegar aqui embaixo, vou criar uma variável. Essa variável aqui vai guardar se é maior ou não, tá? Só para a gente fazer aqui, ó, maior ou não. E aqui dentro eu vou guardar ou um true ou um false. Ou true ou false. Um dos dois. Vou pegar essa minha variável e vou guardar aqui. Tá? E aí eu preciso de uma condição. Depois a gente vai trabalhar com mais detalhes sobre estruturas de condição, estruturas de repetição, tá? Que é mais para a gente contextualizar métodos sem parâmetros, agora com retorno. Então eu chego aqui e faço mais ou menos assim, ó. Se Observe que o se tem a mesma estrutura de uma classe, a mesma estrutura de um método, né? Tem as chaves ali blindando, né? Encapsulando esse conhecimento. Então, se a idade da pessoa for, sei lá, maior que, sei lá, maior ou igual a 18, ou seja, 18 já é maior de idade, significa que essa minha variável aqui, maior ou não, ela vai receber sim, é maior. Caso contrário, else, essa minha variável maior ou não vai receber false. Estou fazendo assim, tá? Depois a gente vai melhorar. Claro que a gente pode fazer aqui, otimizar isso aqui ao máximo. O nosso papo aqui é justamente entender primeiro devagarinho e depois a gente aprofundar. É, beleza, vocês estão vendo que esses campos aqui, esses métodos do tipo booleano, eles sempre vão retornar essas coisas, né? Então eu estou dizendo aqui que esse cara é maior. Imaginem, tá? Aqui eu estou botando maior ou não, mas o ideal em variáveis do tipo booleano é que você dê um nome para ela que represente dos estados, ou maior ou menor. Então eu vou chegar aqui e vou mudar esse cara através de uma tecla de atalho bonito aqui, ó, Alt Shift R. Eu vou trocar aqui para é maior, ok? Então vou tirar esses outros aqui, ó. Então estou dizendo ali é maior. Ou seja, essa é maior, ou ela vai ser verdadeira, do tipo realmente é maior, ou do tipo não é maior, o oposto do verdadeiro. Então, só mudei esse nome e aí o nosso método é maior foi implementado. Tá? Então, a capacidade de um método retornar um valor, ela é fundamental para a gente construir lógicas complexas, onde o resultado de uma ação serve como entrada para outra, permitindo que o seu programa processe e utilize informações de forma mais dinâmica. Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente conversar ainda sobre métodos, mas utilizando parâmetros, que são informações que eu passo aqui dentro desses parênteses para representar informações que vêm de fora
desse meu método para eu conseguir utilizar a regra do método, conseguir ali fazer tudo dentro do método sem eu precisar de informações da classe. Depois eu explico melhor isso para vocês, tá? Mas vou parar por aqui. Daqui a pouco eu gero um novo conteúdo para vocês. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.